E, no nosso momento de exposição, eu queria pedir, por favor, para que você abra as Escrituras na carta de Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, leremos dos versos 4 a 13. Carta de Paulo aos Romanos, versos do 4 ao 13. Você, por favor, acompanhe comigo a leitura das Escrituras que dizem assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E para os gentios, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor todos os gentios, e todos os povos louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Vamos orar mais uma vez, para que Deus fale conosco. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, e nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque temos uma família espiritual, porque nós, ligados a Cristo, Deus, somos todos os teus filhos, e como Pai perfeito que o Senhor é, sabemos que o Senhor deseja falar ao nosso coração, e nós queremos dizer que nós queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer hoje, através desse texto, através dessa mensagem, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, essa mensagem é sobre o tema esperança para famílias imperfeitas. Todos nós sabemos que não é fácil viver em família, que família perfeita só existe nas propagandas de margarina, né? Onde passa-se a faca ali e vem vindo ali a margarina redondinha ali. Isso só existe na propaganda. Na vida real nunca fica redondinho, nunca fica perfeito. E quando nós olhamos então para as nossas famílias, nós vemos casamentos, relacionamentos feridos, nós vemos peso de conflitos não resolvidos há muitos anos, nós vemos silêncio de pessoas que decidiram se afastar, angústia de ver pessoas a quem nós amamos distante do Evangelho. Nós temos muitos problemas, muitas imperfeições, mas a verdade é que não existem famílias perfeitas, só existem famílias que precisam de esperança. Famílias que precisam de Jesus, e é exatamente isso que a palavra de Deus nos oferece.
esperança, evangelho, uma esperança real, uma esperança concreta, uma esperança que é poderosa, uma esperança para famílias como a minha e a sua. A Bíblia não nos mostra histórias de famílias impecáveis, famílias perfeitas, mas de famílias profundamente marcadas pelo pecado e pelas suas consequências. Mas, ao mesmo tempo, ela também nos mostra que essas famílias foram um alvo preciso e tremendo da graça de Deus, do poder de Deus, que nunca deixa de agir na vida dos seus. Histórias feridas, mas histórias com propósito. E hoje, ao olharmos para esse texto de Romanos 15, nós vemos aqui 3 verdades que renovam a nossa esperança, renovam a esperança para famílias imperfeitas. A primeira é que as feridas não frustram o propósito de Deus. Mesmo as histórias mais quebradas, nos problemas mais sérios, Deus continua agindo e conduzindo a história. Nós também vemos que Cristo é aquele que reconcilia aquilo que o pecado separou. O pecado, ele veio e causou distância entre nós e Deus e entre nós e nós mesmos, mas Jesus, ele veio para reconciliar, para unir. E vemos também que o Espírito Santo, ele é quem gera esperança no nosso coração. Ele é quem gera esperança no coração cansado, desanimado. E vamos por partes então. A primeira verdade, que as feridas não frustram o propósito de Deus. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo, nesse verso 4 que nós lemos, dizendo o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A Bíblia, em sua essência, quando nós olhamos para as narrativas bíblicas, nós vemos ali uma história de uma família. Uma grande família que vem se arrastando pelos séculos. Não uma família física, mas uma família que é espiritual. Uma família que é ligada pela fé desde o Éden. O pecado, ele, como se fosse alguém muito mal intencionado, tenta deformar essa família. Tenta tirar dela aquilo que a faz ser uma família. O seu laço espiritual, mas mesmo assim, o plano de Deus, ele jamais foi e será anulado pelo nosso pecado, pela nossa falha. Muito pelo contrário, Deus, ele age dentro e através das nossas falhas, conduzindo a história com paciência, com soberania, segundo a sua própria vontade. Quando nós olhamos para as Escrituras, a gente consegue perceber isso. Deus, lá em Gênesis, como nós estamos estudando na escola dominical, ele começa criando o homem e a mulher. Deus, ele cria ali a primeira família, um casal unido por Deus, mas separado pela desobediência, separado pelo pecado. E logo ali, nos seus primeiros filhos, nós vemos as consequências diretas dos efeitos noéticos, nesse termo da teologia, para falar dos efeitos permanentes e insistentes do pecado na raça humana. Porque nós vemos ali os primeiros filhos ali, os primeiros anjinhos de Adão e Eva já foram afetados. Existe ali o primeiro assassinato, e aí parece que é igual aquele ditado, né, que daqui para frente foi só para trás. Nós vimos famílias tremendamente afetadas por esse mal que entrou no mundo. Mas será que Deus foi pego de surpresa? Será que, de repente, aqui, Deus, no que ele virou as costas aqui, né, igual você que tem criança em casa, né, parece que a criança fica esperando, assim, você virar, assim, as costas e, de repente, pá, quebrou um prato, caiu alguma coisa. Será que foi isso? O profeta Isaías, ele escreve o seguinte, lá no capítulo 46, ele diz:
lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo que me agrada. Nem o seu, nem o meu, nem o de Adão e Eva, nenhum dos pecados que aconteceu na história pegou Deus de surpresa, porque Deus ele insiste em te lembrar, olha, eu sou Deus, não há outro. Eu farei o meu propósito ficar de pé, farei tudo que me agrada. Essa é a promessa divina para nós. É a promessa de que Deus ele continua sendo Deus, continua sendo soberano e que nada saiu do controle dele. Nós caminhamos na história bíblica e nós continuamos, apesar disso, vendo as consequências do pecado. Se você olhar as famílias bíblicas, tem se lembrado das famílias de Abraão, por exemplo, os descendentes de Abraão. Abraão, aquele que disse que a sua esposa ali era sua irmã, ficou com medo ali de Faraó, ficou com medo do rei Abimeleque, porque isso acontece por 2 vezes na história. Ele é aquele que quando recebe uma promessa de Deus, passa um tempo, ele de repente tenta dar uma ajudinha, ele cai na conversa da sua mulher, parece que a gente já viu esse filme antes, e se deita ali com a sua serva. E então nós vemos que finalmente nasce ali Isaac, depois de ter nascido Ismael. E o que acontece com esses 2 irmãos? Eles começam a brigar. Parece que a gente já viu esse filme antes. E aí, a partir dali, a escrava é mandada embora com o seu filho. E aí a gente segue a história de Isaac, que tem mais 2 filhos. E esses 2 filhos são muito amigos, são muito próximos, companheiros, camaradas. Não é verdade? Parece que a gente já viu esse filme antes. Um passando a perna no outro, ficando com raiva do outro. E aí, Jacó, o filho que a gente acompanha, ele, em vez de ter 2, ele tem 12 filhos, 6 vezes mais. E parece que foram 6 vezes mais problemas. O café pequeno foi um deitando com a serva do pai. O outro que foi vingar lá a irmã, lá a duplinha, assassinou toda uma outra família. E aí, diante disso, parece que vender o irmão caçula é café pequeno, não é verdade? Nós vemos as famílias da Bíblia sendo tremendamente afetadas pelo pecado. Se nós vamos olha para a família de Davi, aquele homem que diante do povo é um homem de Deus, é um homem que o próprio Deus disse que é um homem segundo o coração dele, mas que foi extremamente fracassado na sua vida familiar, cheia de traição, de violência, de rancor, uma família extremamente manchada pelo pecado. E ainda assim, quando a gente olha para a história como um todo, nós conseguimos ver que essa linhagem espiritual, essa linhagem que culminaria no Messias, essa família espiritual que de filho em filho cultivava uma ansiedade, uma esperança por aquele que ia vir e que ia acabar com isso tudo, que ia resolver esse problema, ela é mantida. Quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, para essa grande família que levou ao nascimento de Cristo, cada uma daquelas gerações é extremamente problemática. Isso as que a gente conhece, porque tem algumas ali que a gente nem sabe como é que foi a vida, mas que certamente eram pessoas como eu e você, pessoas afetadas pelo pecado. E se uma pessoa afetada pelo pecado incomoda muita gente, 2 pessoas, 3 pessoas, 10, 100 incomodam muito mais. Mas ainda assim,
o nosso Senhor Jesus Cristo veio através de uma família. É engraçado pensar, né, como compartilhei hoje no grupo, pensar que Deus escolheu vir ao mundo através de uma mãe. Jesus poderia ter descido já como um adulto do céu, assim, mas ele escolheu nascer como todos nós nascemos, do ventre de uma mulher muito simples, da Judéia. E por que eu estou falando sobre isso tudo? Porque o apóstolo Paulo diz, porque tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino. Tudo isso que está nas Escrituras, todas essas histórias sobre família, pecado, sobre reconciliação, sobre graça, sobre propósito, tudo isso está escrito para o seu ensino. Todas essas feridas familiares, é tudo para o seu aprendizado. E qual que é o fim disso tudo? Qual que é a intenção? Que aprendizado é esse? O que Deus ele tem em mente? O versículo ele já responde, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Dizem que a noite ela fica mais escura antes do amanhecer. Eu nunca fiquei acordado até tão tarde para observar isso. Mas fato é que quanto mais pecado, quanto mais problemas, maior é o brilho da graça de Deus quando ela alcança essas pessoas. É como se fosse aquele jogo de futebol onde o time está lá perdendo de 5-0 e aí de repente no final do jogo ele vira para 6-5. E aí quanto mais gols o time está perdendo, maior e mais espetacular fica a virada daquele jogo. É isso que Deus ele faz com a sua graça. A sua graça que brilha com mais intensidade. A sua graça que nos consola, que nos dá mais paciência conforme a necessidade que nós temos. Devemos olhar para essas famílias das Escrituras e pensar assim, puxa, foi muito ruim isso aí que aconteceu, hein? Mas, olha o que Deus fez através da vida dessas pessoas. Olha o que Deus fez através da vida dessa família. Será que Deus ele não pode fazer isso através da minha também? Será que a minha família é tão pior assim? Será que o meu problema é tão mais difícil assim de resolver que Deus ele fala assim, não dá? Vale a pena esperar, vale a pena ter esperança, vale a pena ter expectativa no agir de Deus na vida da nossa família. Certamente você já sofreu com o pecado de outras pessoas. E as pessoas que estão mais próximas são as que mais nos machucam. Certamente você já sofreu com o pecado dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus filhos. Mas certamente essa é a realidade desse mundo caído. É a realidade de pessoas, de famílias que foram machucadas pelo pecado. Mas ao olharmos para as Escrituras, a gente vê que apesar de não existir perfeição familiar, tudo isso que foi escrito para que nós tenhamos esperança, uma esperança baseada na paciência. Falou, olha, as coisas não aconteceram do dia para a noite aqui na Bíblia. Na história de Abraão, demorou bastante tempo aqui, na história de Jacó, então, mais capítulos ainda. Vou esperar com paciência, eu vou buscar consolação em Deus, para que essa esperança seja gerada no meu coração. Famílias que carregam luto, que sofrem com divisões, que foram construídas sobre a estrutura de um jugo desigual, problemas, mas que são problemas que não estão longe o suficiente para que Deus não possa alcançar com a sua graça, com a sua redenção. Nossa esperança não está baseada naquilo que nós conseguimos fazer, no nosso desempenho, mas ela está em sabermos que o mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age hoje, é o Deus que escreve a nossa história hoje.
É como um grande tapete, um tapete que, quando nós olhamos para o lado onde está ali o mosaico, onde está o desenho, a gente pode falar, nossa, é bonito demais, mas quando a gente olha ele do avesso, a gente vê aquelas linhas cinzas e sem cor, sem sentido, e aí a gente pensa, nossa, que tapete horrível, mas a verdade é que nós simplesmente não estamos olhando do lado certo, e as Escrituras, elas nos mostram o lado certo de enxergar essa grande história de Deus, esse grande mosaico que Deus ele está fazendo e que a minha e a sua família fazem parte dele. Nós somos chamados a olhar com esperança. Você que é mãe, você talvez carregue peso, um certo peso de culpa por alguns erros do passado. Ou a dor por algo que não saiu como você esperava na sua família. Mas a Bíblia está cheia de histórias de famílias marcadas por falhas. E mesmo assim, Deus cumpriu o seu propósito nelas e através delas. Você pode descansar. Você pode descansar em Deus. Você pode descansar sabendo que Deus ele não depende da sua perfeição, que Ele age com graça, apesar das suas feridas. O chamado das Escrituras é para que nós confiemos que Deus ele sabe o que está fazendo. Que a história que Deus está escrevendo ela é boa, mesmo quando parece que tudo vai para o caminho errado. Parece que está tudo quebrado. E esse Deus de fé que trabalha em meio à imperfeição, ele também forma novos caminhos hoje. Que trabalhou no passado, ele continua fazendo esse mesmo trabalho hoje, reconciliando aquilo que o pecado destruiu, aquilo que o pecado separou. E esse é o nosso segundo ponto. Sabemos que Cristo ele reconcilia aquilo que o pecado separou. Nos versos 10 e 11, o apóstolo ele escreve o seguinte: e também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos louvem. Aqui, o apóstolo está citando alguns versos das Escrituras do Antigo Testamento, já falando sobre essa união do povo de Deus, não como uma nação política, não como um Israel étnico, mas como um Israel celestial, como um Deus que atrairia judeus e gentios para a sua graça. E esse Deus que uniu judeus e gentios, que uniu povos de diferentes culturas, de diferentes tradições radicalmente opostas às tradições do povo judeu. Esse é o Deus que se propõe a nos unir, a nos fazer caminhar juntos, um só povo pela fé, unidos por Cristo. Cristo é esse que reconcilia o que o pecado separou e por isso ele também é capaz de curar divisões. É por isso que ele é capaz de encurtar distâncias, desigualdades dentro da nossa própria família. E isso exige paciência, exige graça, mas tudo isso vem do próprio Deus, que é chamado aqui de o Deus da paciência e o Deus da consolação. Olhando para os versos a partir do verso de número 5, Paulo ele ora para que esses crentes eles tenham o mesmo sentir, né? Ou seja, que eles tenham a mesma atitude, o mesmo propósito, não por imposição, mas por amor ao próprio Cristo. Isso significa que a base da unidade não está na uniformidade. A base da unidade não está no fato da gente de repente querer fazer tudo igual, se vestir tudo igual, usar o mesmo penteado que o pastor. Não. A nossa unidade é uma unidade em Cristo Jesus. E segundo o que ele coloca, isso significa que quando nós olhamos para os nossos gostos, para os nossas ideias, tudo isso é bom, tudo isso é diversidade, mas que o amor ele vem de uma entrega, vem de uma submissão a Cristo. Então, Paulo ele coloca no verso 7:
acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Que Paulo coloca a atitude de Jesus de acolhimento como um padrão para nós. Um acolhimento que não é apenas uma tolerância, assim, eu sento do lado dessa pessoa, não tem problema. Não, é um acolhimento diferente, é receber de fato o outro com amor, mesmo que ele seja diferente de você, mesmo que ele torça para um time diferente, mesmo que ele goste de um tipo diferente de música, mesmo que ele seja muitos e muitos anos mais jovem ou mais velho que você. É esse tipo de acolhimento. E então ele começa a falar a partir do verso 8 sobre essa união de judeus e gentios. E Paulo mostra que Cristo ele veio primeiro para os judeus, mas para cumprir as promessas, e que sempre foi o plano alcançar todas as nações. E ele cita aqui textos do Antigo Testamento para comprovar essa ideia de reconciliação, essa ideia de aproximação de povos que eram diferentes. Isso para o judeu era um negócio muito estranho. Para você que tem vindo aqui às quartas-feiras, e já fica aqui o meu chamado para que você esteja aqui conosco. Nós estamos estudando aí o livro do profeta Jonas. E nós vimos que Jonas, quando Deus falou, vai lá para os ninivitas, Jonas só falou, nossa, eu vou agora, estou querendo dar um abraço no ninivita aqui. Mas não. Isso era extremamente estranho para o judeu, e aqui o apóstolo já coloca que isso era algo que já estava lá, e que o pessoal não entendeu e não percebeu. Isso é a base para que a gente creia também que as diferenças que nós temos na nossa família, elas podem ser superadas. Elas podem ser superadas em Cristo Jesus. Em muitas casas, nós vemos um enorme abismo entre pessoas que são do mesmo sangue, entre gente que cresceu junto, entre gente que viu ali o fulano crescendo, e aí, mas parece que não existe um vínculo, e muitas vezes esse abismo é um abismo que é espiritual. Um abismo que tem a ver com um cônjuge crente e outro não, que tem a ver com filhos que estão frios na fé, tem a ver com avós que são oradores, que oram fervorosamente, mas que tem netos que não conhecem a Jesus ainda. E isso causa uma estranheza, que é natural, porque são duas naturezas diferentes, mas o texto nos mostra que Deus é especialista em unir num só propósito pessoas totalmente improváveis. Te lembra aqui dos discípulos de Jesus, onde nós víamos ali um zelote, que era um revolucionário, né, que queria acabar com o Império Romano, e vimos um outro que era publicano, que era funcionário do Império Romano. Como é que deveria ser o papo? Mas em Cristo Jesus, eles tinham tudo em comum, e nós vimos que Deus é especialista em fazer isso. Isso nos dá esperança de unirmos corações distantes, de terminarmos com essas barreiras que nos distanciam uns dos outros. O que nos une não pode ser a nossa perfeição familiar, mas sim a graça de Jesus, que acolhe a todos. Pensa aqui como se fosse num grande rochedo, duas grandes montanhas, e que é impossível cruzar de um lado para o outro, mas que de repente vem Jesus e começa a jogar cordas, a colocar tábuas, a amarrar aqui e ali, e de repente as pessoas elas podem ter acesso a umas às outras, porque nós sabemos que Jesus ele é o caminho para Deus, mas Jesus ele também nos reconcilia uns com os outros. Jesus é o caminho para Deus, e Jesus é o caminho de nós para uns aos outros. É assim que Jesus ele faz. Você, mãe, talvez você esteja tentando segurar ali as pontas, segurar os pedaços
de uma família que já está dividida por desentendimentos, distâncias. Mas lembre-se que Jesus, ele é o Deus que uniu povos inimigos, que construiu uma nova família com base no acolhimento, com base na graça, no amor. Portanto, peça a Jesus. Peça a Jesus para que Ele te dê o mesmo espírito de paciência e de consolo que existia em Jesus, que existe nele, e que esse acolhimento, que essa mansidão e essa perseverança, que eles sejam como um instrumento nas mãos de Deus para a bênção da sua família. Essa deve ser a sua oração. E se a fé, ela forma caminhos, ela constrói pontes, então nós podemos crer que essa jornada familiar nesse mundo, ela não está à mercê das circunstâncias, mas ela caminha pela força do Espírito Santo. Pela força do Espírito Santo que nos conduz à esperança. E é isso que nós veremos nesse terceiro ponto. Falando sobre um Espírito que gera esperança no nosso coração, mesmo aquele coração que já está desanimado. O último verso que nós lemos, o verso 13, ele diz: "E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo." Paulo, ele encerra essa sessão com uma bênção e apresentando Deus como o Deus da esperança. E o que Paulo ele quer dizer com isso? Deus é o Deus da esperança em três sentidos. Primeiro, que Deus ele é a fonte da esperança, ele é de onde vem a esperança em circunstâncias que não são nada favoráveis. É como diz o profeta Jeremias: "Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor." E também, além disso, Deus ele é o fundamento da esperança. Deus ele é a fonte e ele é o fundamento. A nossa esperança ela está firmada em Deus, firmada no seu caráter, que é bom, que é santo, que é justo, que é amor, que é imutável. Quando tudo falha, Deus ele permanece o mesmo. As misericórdias do Senhor são aquilo que nos impede de ser consumido. E depois que Deus ele é o objeto da esperança. Nós não temos uma esperança no vácuo, não é uma esperança no universo, mas é uma esperança num Deus que é pessoal, num Deus que é real. Nós não esperamos apenas coisas boas no futuro, mas nós esperamos em alguém. Esperamos o próprio Deus, que Ele é a nossa esperança. E Paulo chama isso de esperança de glória nos capítulos anteriores de Romanos, né? Ou seja, que um dia nós estaremos plenamente com esse Deus e que é só pelo fato de recebermos uma promessa de estarmos com esse Deus, isso já deveria encher o nosso coração de esperança. Esperança que esse Deus ele dá, que esse Deus ele constrói uma base sólida para que essa esperança permaneça e Ele mesmo é o alvo dela, é o objeto dessa esperança. Isso significa que Deus ele não apenas nos dá uma esperança, fala, vai acontecer, entendeu? Pode ter esperança, né? Aquela esperança, não é aquela esperança assim que você tem que o seu time não vai cair para a segunda divisão esse ano. Não é isso. É uma esperança que é certa, é uma esperança nele mesmo. E a verdade é que o nosso Deus, ele é um especialista em agir aonde parece não haver saída, onde parece não haver esperança. Quem diria, não é, que o Deus da esperança é um especialista em situações desesperançosas. E ele coloca aqui que ele é quem restaura. As Escrituras nos apresentam um Deus que alcança corações endurecidos, que transforma relações quebradas, que sustenta quem já pensou em desistir desse negócio de família, de filho, de menino que não funciona.
E ele continua, que esse Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. A fé em Deus é que gera alegria em nós, uma alegria verdadeira, uma paz que é verdadeira, uma paz interior e nós vemos que essa paz e essa alegria, elas é que nos conduzem à esperança. Mesmo no meio de feridos familiares, orações que parecem que não são respondidas nunca, nos dias difíceis, essa esperança em Deus, ela gera em nós alegria e paz. Esse verso coloca essa relação íntima entre esperança, alegria e paz. E ele continua, para que sejais ricos de esperança. Ou seja, não existe esperança sem alegria, sem paz. Onde existe alegria e paz, necessariamente precisa ter esperança. Cada uma dessas coisas caminha junto, porque todas elas vêm da mesma fonte. Vêm do mesmo Deus. E Ele quer que nós tenhamos esperança, não um pouquinho de esperança, mas ricos em esperança. Uma esperança que transborda. E no poder do Espírito Santo. Ou seja, no poder do próprio Deus da esperança. Esperança que não é sustentada pelo nosso esforço, não é sustentada pelo pensamento positivo, pelo otimismo, mas pelo Espírito de Deus que aplica a verdade no nosso coração. E essa verdade gera em nós paz. Verdade que gera alegria. Verdade que gera esperança. Essa palavra, meus amados, nos dá esperança de salvação, de mesmo aqueles que estão mais distantes, aquelas pessoas que nós amamos. Nos dá esperança de um lar mais pacífico, de um lar onde não existam tantas brigas e discussões. Nos dá esperança por restauração, restauração que é impossível aos olhos humanos, mas para o Deus da esperança não existe impossível. Será que nós temos orado pelas nossas famílias? Será que existe alguém que a gente tem orado em específico? Assim, é uma pessoa que está distante e que às vezes parece que a gente já desanimou dessa pessoa. A gente orava todo dia, mas aí a gente parece que cansou, não é verdade? Se Deus quiser fazer alguma coisa, Ele vai fazer, comigo orando ou não. Por vezes a gente se vê nesses pensamentos, mas a gente se esquece que o nosso Deus é o Deus da esperança, que Ele deseja que nosso coração seja rico em esperança, de alegria, de paz. Esperança que Deus oferece não é esperar o melhor das pessoas, mas o melhor de Deus. E é por isso que a gente pode caminhar nessa certeza de que o nosso Deus ele pode transformar a vida de qualquer um. Imagine alguém ali regando uma planta que já está seca, já está praticamente morta. E aí você olhando, todo mundo que passa vê e fala assim, nossa, mas está perdendo tempo, desperdício. Mas a verdade é que, por mais que tenham coisas que aos olhos humanos pareça inútil, pareça perda de tempo, a vida não depende da aparência externa. A vida não depende das circunstâncias. Ela depende da ação invisível, muitas vezes, de Deus, que acontece no coração de cada um. É nisso que a gente precisa ter esperança. Mãe, talvez você ore há anos por um filho que está longe. Por um filho que está longe, por um marido que não crê, por uma reconciliação que não aconteceu, não está acontecendo, parece que nunca vai acontecer. Mas hoje, que você receba o consolo que as Escrituras elas fornecem através desse verso. Deus da esperança, Ele se apresenta como esse Deus que pode encher o seu coração de alegria, o seu coração de paz e de fé para ver tudo isso acontecendo pelo poder de Deus. Continue crendo, continue orando, continue tendo esperança. Famílias imperfeitas sempre fizeram parte da história de Deus. Isso a gente não pode negar. Desde Gênesis até hoje,
o Senhor não tem vergonha de escrever a sua história nas linhas tortas da nossa vida. E ele fez isso com os patriarcas, ele fez isso com os reis, ele fez isso com povos divididos, e ele faz isso conosco também. Se você carrega hoje feridas, saiba que elas não frustram os planos de Deus. Saiba que Deus não foi pego de surpresa. Se existem separações, abismos, distâncias dolorosas, lembre-se que Cristo é aquele que reconcilia aquilo que o pecado separou, aquilo que o pecado dividiu. E se o seu coração já quase desistiu, confie que o Espírito Santo ainda pode reacender em você uma esperança real, firme e abundante nesse Deus de esperança, de consolação. Deus é o Deus da esperança e Ele quer que a sua casa seja enchida de alegria, de paz, de fé, não só amanhã, mas já hoje. Não por meio da sua perfeição, do seu mérito, mas por meio da graça, por meio do Espírito de Deus. Que nós não desistamos da nossa família. Que nós não paremos nunca de orar, de amar, de esperar com expectativa. Expectativa não com base na nossa esperteza, no nosso agir, mas com base no poder de Deus, que tem o poder para mudar todas as coisas. Vamos orar? Vamos orar, nos preparar para celebrarmos a ceia do nosso Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas famílias da nossa igreja. Muito obrigado, em especial, pelas mães aqui presentes, as mães da nossa igreja que não puderam vir, Deus, pelas mães físicas e biológicas, mas também aquelas espirituais, aquelas que já falaram do Teu Evangelho para muitas pessoas, que têm discípulos, Deus, que têm de fato falado e testemunhado, Deus, e nós queremos Te agradecer, Deus. Queremos Te agradecer porque o Senhor não abandonou a família que o Senhor criou ao pecado, ao mundo, ao diabo e à carne, não. Antes o Senhor caminhou na direção dela, o Senhor veio para nos reconciliar, Deus, reconciliar com o Senhor, nos reconciliar conosco, nos reconciliar como um povo de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua paz, Deus, que excede todo entendimento, pela alegria que é fruto do Teu Espírito, Deus, para o Senhor ser esse Deus de esperança, esse Espírito, Deus, que é santo e que mora dentro de nós e que pode gerar frutos, Deus, frutos de fé, frutos de esperança, Deus. O Senhor que pode fazer o nosso joelho cansado se dobrar em oração, o Senhor que pode fazer corações, Deus, duros e distantes, Deus, serem trazidos para perto, para a Tua graça, para o Teu amor. O Senhor pode fazer lares despedaçados pelo desentendimento, fazerem com que possam se assentar numa mesa de comunhão. Nós cremos no Teu poder. Cremos que o Senhor veio para fazer novas todas as coisas, Deus, e que a nossa família é o alvo do Teu agir, é o alvo da Tua vontade, do Teu poder. Enche o nosso coração de esperança para a honra e glória do Teu nome, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.